Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, tia Ju tá com muita saudade de todos vocês e da nossa aulinha na igreja, não é mesmo? A nossa igreja está fechada, mas só que nós continuamos servindo ao Senhor na nossa casa, com os nossos pais, com a nossa família, não é mesmo? Então hoje a tia Ju vai contar uma história para vocês, que é a história da primeira Páscoa. Esses dias são dias muito especiais para nós, porque nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo! E Jesus vai voltar. Você sabia? Jesus vai voltar. Então, por isso, nós precisamos saber a verdade da história completa sobre a Páscoa. Vamos aprender então? Nós vamos aprender desde o iniciozinho, para a gente poder chegar até a Páscoa que nós celebramos hoje, a Páscoa de Jesus, tá bom? Nós vamos começar com a nossa Bíblia, com a palavra de Deus, porque toda história que nós falamos de Jesus está na palavra de Deus, certo? Você também pode ler a palavra de Deus com a Bíblia da criança. Essa daqui é a Bíblia da criança que eu tenho aqui na minha casa, para os meus filhos. Mas vocês podem pedir a mamãe e o papai para poder ler para vocês. A Bíblia da criança é toda ilustrada e assim vocês vão saber de todas as verdades do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler um versículo pequenininho no livro de Êxodos. Êxodos, capítulo 5, versículo 1. Fala assim, olha: "E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto." Amém? Esse versículo, a gente vai começar a contar a história do povo de Israel que estava no Egito de Faraó. Eles estavam lá por muitos anos e eles estavam sendo escravizados por Faraó. Faraó era tão mau que fazia eles ficarem sendo escravos no deserto. Eles apanhavam, eles não ganhavam nem um dinheirinho para comprar nada, mas eles tinham que trabalhar todos os dias, muito cansado. E aquele povo que Faraó estava escravizando era o povo de Deus. E aí o povo de Deus começou a clamar: Senhor, por favor, liberta-nos, Senhor, dessa escravidão. Nós não aguentamos mais aqui no Egito, Senhor. E aí o Senhor, Deus do céu e da terra, ouviu o clamor deles. E eles clamavam todos os dias: Deus, liberta-nos da escravidão, liberta-nos. E então o Senhor ouviu o clamor do povo. E o que o Senhor fez? Ele levantou um homem chamado Moisés. Ele levantou um homem chamado Moisés e Arão juntamente com ele. E o Senhor falou o quê? Vá até a terra do Egito, a Faraó, e diga para ele: deixa o meu povo ir embora, Faraó. Então Moisés foi até o palácio de Faraó, onde ele estava sentado lá, no seu trono de rei. E então Moisés falou: Faraó, o Senhor Deus manda você deixar o povo dele ir embora. Esse povo que você está escravizando no deserto, deixe ele embora. Deus quer que você deixe eles irem embora. E então, o que aconteceu? Nesse momento, foi o momento de Moisés falar a Faraó, e Faraó, com muita raiva, virou e falou assim para Moisés: o quê? Eu deixar esse povo embora? Esse povo que trabalha para mim, que faz a minha economia no meu país? Não, eu não posso deixar eles embora, eu não vou deixar eles embora. Quem é o seu Deus que manda deixar o povo embora? Não, não vou deixar não. E então, o que aconteceu? Faraó não deixou o povo ir embora. E aí o Senhor Deus ficou muito bravo e falou: eu vou mandar umas pragas no Egito para que ele veja que eu sou Deus, para que ele deixe o povo ir embora. E então o Senhor mandou 10
pragas. Quantas pragas? 10. E a primeira praga, você lembra qual foi a primeira praga? A primeira praga foi essa daqui, ó. O rio do Egito se tornou em sangue. Em sangue? Sim! Você já viu um rio? O que tem num rio? Tem peixe, não é? Tem água limpa, as pessoas até tomam banho no rio. E o rio do Egito, gente, virou sangue. E aí todos os animais que estavam dentro da água do rio morreram. E então foi um pavor terrível. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. A primeira praga foi a praga do rio virando sangue. Aqui o rio virando sangue, ó. O rio do Egito virou sangue. Ai, que horror, não é mesmo? Vamos colocar aqui a primeira praga. E aí Moisés foi embora, né? E o rio virou sangue. Depois que eles ficaram apavorados, o Senhor falou: vai lá de novo, Moisés, fala com Faraó que eu vou mandar outra praga se ele não deixar o meu povo ir embora. E Moisés foi lá e foi falar com Faraó. E ele falou: Faraó, Deus está mandando você deixar o povo embora, senão ele vai mandar outra praga sobre o seu país, sobre o seu reino. E Faraó falou que não ia obedecer, que o Deus dele era outro e que ele não conhecia o nosso Deus e ele não ia obedecer. Então o que aconteceu, gente? Pela desobediência, por Faraó não ter ouvido a Deus, Deus mandou outras pragas. E Deus mandou a segunda praga, que foi a praga, sabe de quê? Das rãs. A praga dos sapinhos. Os sapinhos entraram na casa de todos os egípcios. Você podia encontrar sapo na comida, no quarto. Imagina você indo dormir e a sua cama cheia de sapo, né? Foi uma coisa terrível, assustadora. E então, essa foi a segunda praga que Deus mandou sobre o Egito. A praga dos sapos. Olha só, gente. Dá até nervoso de olhar, né? Imagina um monte de sapo na sua casa. Acho que não ia ser muito legal. E então aconteceu uma coisa interessante. Faraó falou assim com Moisés. Chamou Moisés e falou assim: peça ao seu Deus, Moisés, para tirar essas rãs do Egito. E então eu deixarei o povo embora. E aí Moisés falou: ah, você vai deixar o povo embora? Então, Faraó, tá bom. Eu vou pedir ao meu Deus para que ele possa acabar com as rãs que está infestando o seu reinado. Ok, então Moisés foi lá e se voltou para o Senhor e começou a orar. Senhor, faça com que essa praga das rãs, ela vá embora, Senhor, porque o faraó falou que ele vai deixar o seu povo embora. Por favor, faça com que essa praga vá embora. E então, imediatamente, todas as rãs caíram morrendo no chão. E então, todo o Egito ficou sem aquela peste de rãs. E aí, vocês acham que Faraó deixou o povo ir embora? O que vocês acham nessa segunda peste, nessa segunda praga? Deixa eu ver. Ele pediu para Moisés orar para que Deus tirasse essa praga, que ele deixaria embora. Mas aí, sabe o que aconteceu, gente? Faraó não deixou o povo embora. Não. Ele mentiu. Ele não deixou o povo embora. E aí o Senhor pegou e mandou a terceira praga. E a terceira praga foi a praga, sabe de quê? Das moscas. Imagine, gente, uma nuvem de moscas entrando naquele lugar, na sua casa, em todo lugar. No verão é tão chato, né? Quando tem uma mosca lá fora, quando a gente tá brincando, fazendo um churrasco, né? Imagina um tanto de mosca assim, olha só. Deve ter sido horrível, né? E então essa foi a terceira praga que o Senhor mandou, que foi a praga
das moscas. Olhem só as moscas, gente. Ai, eu não queria estar lá não, né? Então, essa foi a praga que Deus mandou. E aí o Senhor falou: Moisés, vai lá, fala de novo com o faraó, deixa o meu povo ir, senão eu vou mandar outra praga. Gente, sabe o que a gente vê com isso tudo? Que o coração de Faraó estava muito duro, ele não queria ouvir a voz de Deus. E por conta disso, dele não ter ouvido a voz de Deus, ele teve consequências sérias no seu reinado. Muitas coisas ruins aconteceram na casa dos egípcios. Vocês sabem por quê? Porque na casa de quem servia a Deus, como, por exemplo, Moisés, casa do povo de Deus, de Moisés. Vocês acham que essas pragas, elas chegaram lá na casa deles? Não, não chegou não. Essas pragas só aconteceram na casa de quem não conhecia Deus, de quem não amava Deus, que era o povo do Egito. Então Deus guardou o seu povo e não deixou que nenhuma dessas pragas entrasse na casa dos servos do Senhor. Aleluia! Isso a gente pode ver nos nossos dias, que se nós orarmos ao Senhor, o Senhor vai guardar a nossa casa e não vai deixar nenhuma dessas pragas entrarem na nossa casa. Amém? Então, Moisés foi lá de novo falar com o faraó. Faraó, Deus está mandando você libertar, deixar o povo embora, faraó. Você vai deixar o povo embora? E Faraó falou de novo o quê? Não vou deixar. E aí, pelo contrário, Faraó dava mais trabalho para os israelitas, o povo de Deus. E eles tinham que trabalhar em dobro por conta disso tudo que estava acontecendo e por causa da raiva de Faraó com o que estava acontecendo com Deus. Então, Deus mandou outra praga depois. Mandou a praga, gente, olha, do piolho. Mandou a praga do piolho. Então, crianças, veio a sexta praga, que foi os machucadinhos na pele, chamado de úlceras. Olha que coisa horrível que ficou a pele das pessoas. Ficou cheio de dodói, ficou cheio de machucado, cheio de enfermidade por causa dessa úlcera. E então, o Senhor falou novamente a Moisés a Faraó através de Moisés para deixar o povo ir. Novamente ele falou: Faraó, deixa o povo de Deus ir embora, Faraó, Deus está mandando. E Faraó não ouvia, ele estava com o coração obcecado, obstinado por não deixar aquele povo ir embora. Então, o que aconteceu? O Senhor mandou mais outras pragas. A sétima praga, que foi a praga da saraiva, que foi a praga que caiu muito gelo do céu, como se fosse pedrinhas de gelo do céu, e aí acabou com a plantação, acabou com tudo. E quem estava na rua e era pego por essas pedrinhas doía muito, muito mesmo. Então essa foi a sétima praga, a praga das pedrinhas de gelo. E então Faraó não ouvia, e Deus mandou a oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos. Olha só, os gafanhotos, a Bíblia fala que eles entraram no Egito como se fosse uma nuvem assim, cobriu tudo de gafanhoto, e o gafanhoto comeu tudo. Tudo que eles tinham na terra, tudo aquilo que eles estavam produzindo, o gafanhoto comeu tudo que era a comida deles, né? O gafanhoto comeu tudo. E então, Faraó ainda não deu o braço a torcer, não ouviu a Deus, e então Deus mandou a nona praga, que foi a escuridão. Imaginem só! Não tinha mais dia, não tinha sol, era tudo escuridão. As pessoas não conseguiam nem se ver, olha só, de tudo escuro. Mas lembrem-se, na casa do povo de Deus, de quem temia o Senhor, tinha luz. Tinha luz. E eles não tiveram essa praga e nenhuma das outras pragas, porque o Senhor estava com eles, guardando eles. Olha só, a casa do povo de Deus tinha luz. Olha só, tá vendo? Mas em todo o Egito estava uma escuridão, era trevas.
E então, depois disso, o Senhor falou assim... Opa, tá caindo aqui. Opa. E então, depois disso, o Senhor falou assim, agora basta. E então, gente, veio a 10ª e última praga. Deus já tinha esgotado já as oportunidades que ele deu para Faraó. Ele deu 10 chances, né? 10, propriamente 9, né? Para que ele pudesse mudar ainda de ideia, né? Mas Faraó não mudou de ideia, não deixava o povo ir. E aí Deus falou, então eu vou mandar agora a última praga, a 10ª praga, que ele vai deixar o povo sair, sim, do Egito. Então, a 10ª praga foi uma das piores de todas, porque em cada casa, em cada lar dos egípcios, eles perderam uma pessoa da família, o primogênito de cada família, aquela criança, aquela pessoa que foi a primeira a nascer naquela família, ela então veio a morrer, porque Faraó não queria deixar o povo sair do Egito. Mas Deus, ele falou uma coisa, ele deu uma orientação para o povo. Ele falou assim, Moisés, fala para o meu povo pegar um cordeiro é uma ovelhinha, tá? Uma ovelhinha, e essa ovelhinha, eles vão comer essa ovelha, tá? Eles vão preparar essa ovelha para comer com pão asmos e preparar para comer com ervas amargas. E isso eles vão comer, tá com a barriguinha cheia antes de fazer essa travessia, essa saída do Egito para a outra terra. É para eles fazerem isso antes deles terem que sair de casa, porque o caminho vai ser longo. E então Deus falou, com o sangue desse cordeiro, vocês vão passar esse sangue nos umbrais das portas. Vocês vão passar nessa noite o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Olha, a porta e aqui do lado eles pegaram e passaram o sangue do cordeirinho, da ovelhinha, aqui nos umbrais das portas. E este seria o sinal para que Deus soubesse de que cada casa que tem o sangue do cordeiro é uma casa que é protegida pelo Senhor. Então, se ela é protegida pelo Senhor, a morte não ia passar na casa daquela pessoa. E hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica e nos protege, né, de todo mal. Por isso a nossa casa, ela tem que ter a marca de Jesus. A nossa vida tem que ter a marca de Jesus também, para que nenhum mal entre na nossa casa. E então, gente, o que aconteceu? O povo passou sangue nos umbrais da porta, assim como Deus tinha falado, tá? E então, essa foi a 10ª praga, a maior de todas. E então, eles passaram o sangue, olha aqui, passaram o sangue do cordeiro com um pincelzinho no umbral da porta. E aí, vocês sabem o que aconteceu naquele dia? Naquela noite, à meia-noite, a morte passou por aquele lugar. E então o Senhor não deixou a morte entrar na casa de quem tinha a marca do cordeiro. O cordeiro, como eu falei, era uma ovelhinha. Uma ovelhinha que não tinha nenhuma mancha, não tinha nada de errado com ela, mas que ela representava, sabe o quê? O Cordeiro Jesus, que é o nosso Cordeiro da Páscoa. A Bíblia fala que o animal que representa Jesus é o Cordeiro, é a ovelhinha. Então, a nossa Páscoa é representada também por um animal que é a ovelha. Esse animal, sim, representa a nossa Páscoa, porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode repetir comigo? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que a Bíblia fala. E então, o que o povo do Senhor foi instruído a comer antes de sair do Egito? Olha aqui, um pão, tipo esse daqui, olha, um pão sem fermento, é um pão asmo, né? E também as ervas amargas. Olha, você gosta de comer folhinha verde? Eu tenho certeza que essa é bem mais gostosa do que as ervas amargas lá que Deus mandou eles comerem, olha.
tá vendo? E mandou comer também o cordeiro, as partes do cordeiro, da ovelhinha assada. E mandou comer todos os pedacinhos da ovelha, para que eles se lembrassem de todo o sofrimento que eles um dia passaram no Egito. E assim não esquecessem nunca, nunca o que Deus fez por eles. E assim aconteceu, gente. Na meia-noite, a morte passou nas outras casas. E houve-se muito choro, muita dor. Mas na casa do povo de Deus, ouviu-se um brado de alegria, porque Deus guardou a vida deles. E então, depois disso, Faraó deixou eles irem embora. E Faraó falou com Moisés: pegue o seu povo e vá embora daqui, não quero mais saber de nenhum deles aqui. Vá embora com todos agora. E então, naquele momento em que Faraó mandou o povo, deixou o povo ir embora, o que aconteceu? O povo já estava com a barriguinha cheia, porque eles tinham comido o cordeiro, e eles então saíram dali. Quando eles saíram dali, o Senhor quis que eles fizessem um culto ao Senhor, para que servisse de memória para todas as gerações aquilo que o Senhor fez naquele dia. E Deus chamou aquele momento, essa saída do povo do Egito, de Páscoa. Você sabia? Essa foi a primeira Páscoa. Esse foi a real história da Páscoa. E muitos não sabem dessa história. Muitos acham que são outras coisas a Páscoa. Não, mas a Páscoa é uma história muito linda, que vai terminar depois em Jesus. Então, é isso, crianças. Essa foi a primeira Páscoa. E nós temos que agradecer ao Senhor por guardar as nossas vidas todos os dias, como ele fez com as pessoas no deserto. Agora a titia vai contar a história da segunda Páscoa, que é a história de Jesus, tá bom? No próximo vídeo eu vou contar para vocês. Vamos orar agora? Vamos agradecer o Senhor? Senhor, nós queremos te agradecer no nome de Jesus, porque o Senhor preparou o Cordeiro Eterno para ser, meu Deus, o Cordeiro sacrificado pelas nossas vidas, que foi Jesus. Obrigada, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e fez no povo do Egito, no povo de Israel, lá no Egito. Tantos sinais e maravilhas, Senhor, que nós nunca venhamos esquecer, Senhor Jesus, das tuas maravilhas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. É isso, Crianças, essa foi a aulinha da primeira Páscoa. Vejo vocês na história da segunda Páscoa, ok? Um beijo para todo mundo. Tchau!